aqui. Então, é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar, que o ar no copo ocupa o lugar do vinho, que o vinho busca ocupar o lugar da dor, que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia, uma metade tristeza, uma metade alegria, a magia da verdade inteira, todo-poderoso amor. A magia da verdade inteira, todo-poderoso amor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Gente, com esta poesia, vamos dar início à nossa aula de demografia. Estou inspirada, linda. Ô, Ana, o pessoal está pedindo para o Daniel cantar. Ah, sim! Quem que toca? Vamos treinar. Coitado, Daniel. Vai ficar para a próxima, viu, professora? Hoje eu vou ficar devendo. Olha, quem toca? Quem pode acompanhar no violão, na guitarra, no piano, né? A gente... Olha, essa música é linda. Mas tem uma música que é o tema das minhas aulas de demografia desde sempre, que eu sempre coloco, que reflete muito o que é a demografia. E, gente, vou começar a chorar aqui. Mas que é linda, que é do Milton Nascimento, e toda vez eu falo assim, essa é a música símbolo da demografia. Não sei se vocês conhecem, Encontros e Despedidas. Essa também vocês podiam, né, ensaiar aqui e um dia tocar para gente. Combinado? Meninas, só vejo meninos aqui. Meninas, combinado vocês? Pode deixar, professora. Pois é, porque essa Encontros e Despedidas é assim a coisa mais linda que tem. E você, né, e você vê o movimento, né, da população. É gente que vai, gente que fica. Gente que vai para nunca mais voltar. Gente que chega, né, só para passear. Tem gente que fica. Então, essa é muito, muito interessante. Gente, a gente não tem aqui na estatística, né, um movimento de música, mas o SIC está ensaiando, gente, eles são, assim, irados. Tem muito rock, o pessoal toca muito. Eles vão fazer uma apresentação na semana universitária. Alguém se inscreveu para a apresentação? Não? Ninguém? Eles estiveram aí pedindo para o pessoal se inscrever, eles vão fazer uma... Agora, acho que cada um mandou um pedacinho e eles estão juntando tudo para fazer uma apresentação do SIC. Mas vamos lá, gente. Vou compartilhar minha tela, todo mundo a postos? Então, hoje eu vou passar um pouco por uma viagem ao IBGE. Vai ser uma aula bem tranquila, lúdica, para vocês não falarem, não tive tempo, não tenho tempo, é muita coisa. Então, esta semana será um pouco de, né, assim, para vocês resolverem os exercícios, pensarem, etc. Então, compartilhando aqui, já está gravando. Aqui. Então, aqui é o portal do IBGE, novinho em folha. Vendo? Todo mundo vendo?
Dá para ver, professor. Sim, professor. Estamos vendo. Dá para ver tranquilo. Então, eu estou fazendo essa homenagem também ao IBGE, porque ele foi atacado muito injustamente. Eu acho que a gente tem uma instituição tão forte como o IBGE, é um orgulho para a nossa nação, e a gente não pode falar que é uma instituição vetusta, uma instituição que está na idade lascada, muito pelo contrário. Com poucos recursos, o IBGE vem fazendo muita coisa, com muitas dificuldades, claro, porque eles recebem muita pressão. Mas a gente tem que ter um orgulho das estatísticas que a gente consegue produzir, e claro que temos problemas, né? Ninguém está isento de problema, mas os problemas são inerentes da sociedade que temos, né? Dessas dificuldades que nós temos, inclusive, né, do sentimento de cidadania que nós temos. Então, essa e como a nossa sociedade talvez, né, tenha uma carência de uma educação para a cidadania estatística, que outras populações já desenvolveram, mas nós, né, vamos na contramão também, né? Na contramão, né, dessa história de, né, ter dados, né, confiáveis, e que a gente se orgulhe desses dados. Então, isso não estou falando na contramão, mas vários países desenvolvidos também questionam, né, a necessidade de tantos dados, tantos levantamentos, mas muitos desses países têm um controle muito rigoroso de sua população. Então, não faltam dados, né? E claro, tem um cuidado muito grande com a questão ética no uso dos dados. Então, o estatístico deve sempre ter presente essa questão ética. Ou seja, a gente trabalha com dados, mas respeita quem informa, e aquele dado nunca, jamais pode ser, né, divulgado ou identificado aquela característica informada, porque aquilo vai ser certamente um prejuízo, um estigma, alguma coisa para essa pessoa que vai ter seus dados revelados. Então, ter informação, né, tem esses dois lados. Nós queremos ter informações oportunas, ou seja, muito recentes, com alta qualidade, detalhadas, mas nós temos que ter também a segurança de que esses dados não serão, né, hackeados e divulgados aí para todos. Nós sabemos que, pelo portal da transparência, isso foi um grande ganho da nossa sociedade, mas tem os prós e os contras, né? Você usa esses dados para o bem e para o mal. E, por exemplo, os dados, né, meus dados, particularmente, todo mundo sabe onde eu moro, quanto ganho, quem eu sou, e está aí, né? Então, essas bases de dados, muitas coisas já estão disponíveis, e algumas pessoas usam isso para, né, vamos dizer assim, para o mal, né, entre aspas. Mas nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma instituição idônea, uma instituição muito respeitada, né, que produz informação de alta qualidade para tanto o Estado brasileiro como para a sociedade como um todo, para a tomada de decisões. Então, aqui no site do IBGE, ele mudou um pouquinho esse site. Nós temos aqui algumas informações, você clicando aqui, você tem tanto a parte de estatísticas quanto a parte de geociências, né? Na parte de estatísticas, você tem todos os dados das pesquisas realizadas,
divididas em pesquisas sociais, econômicas, multidomínio, tem documentos técnicos, investigações experimentais, e você pode fazer o download de publicações, de base de dados, né? Um montão de coisa. E aqui as geociências, que cada vez mais a gente tem trabalhado em conjunto, né? Você tem toda a informação da cartografia brasileira, né? Mapas, imagens do território, etc. Quer dizer, toda essa área que eu acho muito interessante, mas não tenho tempo para desenvolver, né, essa área das geociências. Aqui tem um painel de indicadores, informações de cidades e estados, etc. Então, aqui em estatística, o que nos interessa para a demografia é essa parte relativa à população. Se bem que a gente pode passar aqui, né, e eu pus para vocês várias pesquisas, está no site o link sobre trabalho, educação, saúde, etc. Na população, eu vou entrar aqui, porque estava dando pau antes. Cadê? Ele voltou. Tá vendo? Isso daqui estava dando pau. Deixa eu passar aqui. Não está entrando hoje, está lento. Então, aqui a gente tem uma série de informações, né? Série de pesquisas, e aqui está tudo sobre o censo demográfico que eu pus para vocês. Temos os sistemas de estatísticas vitais e temos as pesquisas as pesquisas domiciliares. Então, aqui, alguma informação aqui, aqui. Então, vocês podem passear aí, né, um pouco, né, por esses itens. Eu coloquei para vocês algumas atividades e eu queria, então, aproveitar e ver com vocês. Eu pus um questionário, tanto o questionário do censo como das estatísticas vitais. Hoje eu queria trabalhar um pouco com vocês algumas questões do censo. Então, deixa eu ver. Aqui. Eu coloquei o link para vocês no nosso portal Aprender sobre a metodologia do Censo Demográfico de 2010. Então, é uma publicação enorme, uma publicação de fôlego com, olha só, 711 páginas. Quem tiver, né, assim, paciência e tudo, ou pode ler todo ele, mas vocês podem escolher algumas partes que são mais de maior interesse para nós. Então, aqui, vejam só, o sumário já tem uma série de itens que são de muito interesse para nós. Primeiro, tem o histórico que complementa toda aquela história que eu contei para vocês e que vocês podem ler com maior, né, precisão sobre os fatos históricos relativos aos censos demográficos brasileiros. A legislação, e aqui tem, vocês vão passar aqui, vocês podem passar, né, e tem todos os itens que a gente comentou na aula sobre o censo. Então, periodicidade, data de referência, confidencialidade como um item muito importante, como eu disse para vocês. Então, tem o sigilo na coleta, sigilo na apuração, sigilo na divulgação, ou seja, é toda uma operação que envolve o sigilo e questões éticas, para que as informações coletadas não sejam divulgadas assim, né, de maneira, vamos dizer, né, para outros fins a não ser os fins, né, a que servem, ou seja, os fins estatísticos para a sociedade, para o Estado. Então, eu queria
passar com vocês aqui só para a periodicidade e data de referência. Como eu falei para vocês, né, isso daqui tem algumas características que eu, né, coloquei, que o primeiro censo foi em 1872, e desde 1890 a gente tem, né, a periodicidade decenal, com exceções de 1910, 1930 e 1990, que foi adiado para 91, e 2020, que, se Deus quiser, vai ser realizado em 2022. Então, vocês estão vendo aqui um aspecto muito importante, é o que eu chamo não vai marcar, é a data censitária. Então, a data censitária, né, no censo de 2010, foi a noite de 31 de julho para 1º de agosto. Essa à noite é uma referência ao instante infinitesimal de tempo de 0 horas, ok? Então, tudo fica, né, referenciado a esse momento. E lá mais embaixo, vocês vão ter essas periodicidades mais bem detalhadas. Aqui está a questão da confidencialidade, e eu queria entrar para vocês, mostrar alguma coisa mais que eu pergunto lá. Por exemplo, eu pergunto. Aqui. Ups. Gente, é muita coisa. Se vocês forem ver, tem um planejamento, etc., etc., logística da operação, sistema de controle, validação. Isso daqui é muito interessante para vocês estatísticos de informação, e também para o Gabriel, que é da economia, ver como é que se faz uma pesquisa, né? E aqui tem o detalhamento passo a passo de uma pesquisa. Claro que essa é uma pesquisa de grande fôlego, tá? Os testes e tal. Isso daqui é bem interessante para vocês lerem sobre como fazer uma pesquisa. Então, vamos para o desenho conceitual. Então, toda pesquisa tem que ter um desenho conceitual. Então, o que é o desenho conceitual? Você tem que definir todos os conceitos que você vai utilizar neste levantamento. Então, quando a gente fala, né, o censo vai ser de júri ou de fato? Vamos coletar a população residente ou a população presente? Então, veja, primeira coisa, qual é a população investigada? Então, veja, ele coloca, o censo brasileiro adota o conceito de população residente, ou de direito, ou de júri. Ou seja, a população é enumerada no seu local de residência habitual. Então, aqui tem um conceito. Quer dizer, dentro de um conceito tem outro conceito. O que é residência habitual? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, veja, aqui, né, no segundo parágrafo, ele coloca: a investigação das características dos domicílios e das pessoas neles residentes teve como a data de referência a 0 hora do dia 1º de agosto. Então, portanto, de acordo com esse critério, as pessoas nascidas após esta data foram excluídas do censo, pois não faziam parte do conjunto de moradores do domicílio, na data de referência. Já as pessoas falecidas após esta data foram incluídas, pois eram moradoras do domicílio na data de referência, como eu falei para vocês. Isso vai ser muito importante para o cálculo dos nossos indicadores.
tá? E esse é um problema muito frequente na coleta, porque as pessoas não sabem, né, localizar no tempo os eventos que acontecem aquela unidade familiar, ok? E aqui tem toda uma descrição de como fazer, como levantar, né, as informações em locais que são diferentes daqueles que a gente pensa que devem ser levantados. Então, você tem que conceituar, por exemplo, embaixadas, consulados e legações, representações diplomáticas foram consideradas unidades não residenciais. Estão vendo? Então, aqui estão todos os detalhes do levantamento. Outras definições importantes estão aqui, olha. No censo, eu vou passar aqui. Será que está aqui? Marquei, peraí. Deixa eu passar aqui. Porque ele repete muito esse. Um instantinho. Aí não ficou marcado. Então, eu falei para vocês que uma questão importante para o levantamento do censo é o Cadastro Nacional de Endereço para Fins Estatísticos, o CNEF. Então, vejam, é necessário construir toda uma listagem de endereços de todos os setores censitários do país. Então, todas as porções do território, nós vamos ver uma das perguntas lá no nosso questionário, o que é um setor censitário, a gente vai ver mais na frente. Então, para todos esses setores censitários, foi identificado uma lista de endereços, ok? Então, essa é a lista de endereços atualizada. E com essa base de endereços é que o agente censitário vai a campo. Então, vejam, algumas, né, edificações de múltiplas unidades, mas com utilização totalmente não residencial, não foi registrada cada uma das unidades existentes, mas apenas uma unidade para cada tipo de uso. Então, tem algumas questões que também são identificadas no campo, né? Não a priori você consegue identificar tudo. Hoje, claro, é mais fácil, mas no campo, no momento da coleta, muitas vezes você tem que voltar aos conceitos e definir como é que vai ser aplicado aquele questionário naquele caso específico. Ok? Se vocês quiserem me interromper, por favor, que eu estou passando talvez muito rápido, né, por esses conceitos. Então, queria passar com vocês hoje, principalmente esses conceitos. Então, essa parte 7.2, eu gostaria que vocês lessem nesse manual, porque tem vários conceitos importantes para vocês entenderem como é essa coleta de dados. E eu acho que vai ser interessante vocês terem esse conhecimento, porque isso vai dotar vocês de um conhecimento específico de como se faz, como se pode fazer coleta de dados com pesquisas domiciliares no Brasil. Então, em primeiro lugar, nós temos uma base territorial. Então, a base territorial tem uma divisão territorial e essa pesquisa vai obedecer essa divisão político-administrativa, que é grandes regiões, estados, o Distrito Federal, municípios, cidades, distritos, vila, bairros, e depois você tem aquela, né, regiões metropolitanas, as regiões integradas de desenvolvimento, como a RID-DF,
micro-regiões geográficas, etc. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o conceito de área urbana. O que é a área urbana? Porque essa é uma variável, uma característica que sempre está nos dados dos levantamentos censitários. Então, situação, né, da população, a população urbana e a população rural. Então, o que é uma área urbana? Então, aqui tem um conceito. Então, área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida por lei municipal. Então, vejam, no Brasil, você tem o conceito do urbano está vinculado ao perímetro urbano que é definido por lei municipal. Não tem um critério objetivo. O perímetro urbano é um critério político da Assembleia Legislativa ou Assembleia de Vereadores do município, Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Em outros países, você tem um critério muito mais objetivo na definição do que é urbano. Muitas vezes, urbano está relacionado com o tamanho da aglomeração. Então, o tamanho populacional de uma aglomeração. Mas, atualmente, a divisão entre urbano e rural está muito tênue, porque muitas pessoas com o estilo urbano de vida se deslocaram para áreas mais isoladas, que antes, né, eram chamadas de áreas rurais, menos densamente povoadas. E tem algumas aglomerações urbanas que têm características muito rurais, ou seja, muitas vezes são totalmente dedicadas às atividades agropecuárias, o que caracterizaria o rural. Então, hoje em dia, a gente está discutindo muito o que é ser urbano e o que é ser rural. Por que essa divisão era muito importante e ainda é importante? Porque você tem comportamentos demográficos das componentes demográficas distintas. Então, o rural, isso vem de uma teoria econômica neoclássica, né, lá do início do século XX, tinha, né, a chamada teoria dual, né, que opunha a urbanização ou o moderno ao rural ou o tradicional. Essa teoria, né, neoclássica, ela já foi criticada várias vezes, mas ainda a gente, né, preserva muito essa dicotomia entre o urbano e o rural. Mas essa é uma questão muito interessante para ser discutida, mas isso é demografia e não é muito estatístico. O estatístico vai ter uma dificuldade ou vai ter que obedecer um conceito para a coleta dos dados. No Brasil, a definição é político-administrativa dada pelo polígono, ou seja, pela área, pelo perímetro definido pela Assembleia local, que vai dizer aquela área é urbana e aquela área do município é rural. E não o tamanho da aglomeração. Então, para comparação internacional, muitas vezes a gente trabalha com a aglomeração de 20 mil habitantes. Então, aglomerações ou municípios até 20 mil habitantes seriam municípios basicamente rurais. E 20 mil ou mais seriam considerados urbanos. Mas no Brasil não é assim. Alguma questão sobre isso? Algum comentário?
Tudo certo até agora. Então, vejam, aqui tem algumas. Vejam, o nosso território é muito complexo, porque a gente tem reservas ecológicas, reservas indígenas, área de proteção ambiental, temos lagos, temos. Olha, o Lago Paranoá é um setor censitário, ou seja, você mapeia todas essas territorialidades, né? Então, aí você tem esses conceitos. Agora vamos aos conceitos associados à delimitação das unidades territoriais de coleta. Então, eu tenho uma unidade territorial de coleta. O que é essa unidade territorial de coleta? É a unidade de controle cadastral formada por área contínua, situada em um único quadro urbano ou rural, com dimensão e número de domicílios ou de estabelecimentos que permitam o levantamento das informações por um único agente credenciado, segundo o cronograma estabelecido. O setor censitário é a unidade territorial de coleta do Censo Demográfico de 2010. Então, aqui está a resposta para a primeira pergunta do questionário. Então, vocês sabem que eu faço pergunta e dou as respostas. Quem está gravando, então, quem não está aqui, pode depois, né, pegar a resposta. Vocês já podem ir aí anotando e fazendo o seu questionário para ser enviado posteriormente. Então, aqui tem toda a descrição desse setor censitário, como eu falei, ele está, o perímetro, né, essa porção menor do território, está associado ao levantamento, à capacidade, né, de levantamento desse agente censitário. Então, geralmente, por isso eu falei 300 domicílios em média, né? Às vezes mais, às vezes menos. Dependendo também, né, da área. Tem setor censitário que é enorme. Vocês podem ver no mapa de setores censitários, na área rural, na área norte, por exemplo, tem setores censitários que é maior que o DF, é um setor censitário. Então, outro conceito importante para a pesquisa são as datas de referência. Então, você tem a data de referência censitária, mas tem perguntas outras que vão ter outros períodos de referência. Para as características de trabalho e rendimento, você vai usar uma semana de referência. Para, por exemplo, rendimento também, quanto você recebe no mês, você vai ter um mês de referência. Você pode ter também uma referência de 30 dias, por exemplo, quando você pergunta sobre a desocupação. Nos últimos 30 dias, você procurou emprego? Certo? Você pode ter uma referência de 12 meses. Por exemplo, para a investigação dos óbitos naquele domicílio. Nos últimos 12 meses, ocorreu algum óbito neste domicílio? Quantos filhos nascidos vivos você teve nos últimos 12 meses? Então, são perguntas que têm como referência os últimos 12 meses. Um período de referência também importante no censo de 2010 foi a data de referência de 5 anos para o quesito de migração. Então, a pergunta era, há 5 anos, ou seja, no dia 31 de julho de 2005, em que município você residia? Então, essa foi uma pergunta introduzida no censo de 91 para permitir calcular probabilidades de migração de um
aí você tinha aquelas, né? Você está neste município há 5 anos, qual a probabilidade de você mudar de município, né? Você estar num município em 2010, por exemplo. Então, é o que a gente chama de pergunta de migração com data fixa, que permite você calcular essas medidas mais de probabilidade. Então, vocês estão vendo que as perguntas e a temporalidade também vão permitir, né, calcular tipos de indicadores, sejam probabilidades ou taxas, e nós vamos ver isso na próxima semana. Aqui tem informações sobre o entorno do domicílio, vocês podem ler. Mas outro conceito importante que eu pergunto para vocês é domicílio. De domicílio, o que é domicílio? Então, a gente tem que saber qual é a definição de um domicílio. Domicílio é igual a quê? A uma casa? E se eu entrar numa... ali em Ceilândia tem muito isso, né? Você entra numa portinha e, de repente, você vê um montão de casas. Aquilo é um domicílio só ou são vários domicílios? Como é que eu vou classificar? Então, o que é um domicílio? Então, vejam o conceito. O domicílio é o local estruturalmente separado e independente. Então, tem que ter, estruturalmente separado e independente, tem que ter uma entrada independente. E tem que ser separado. Esse separado quer dizer separado. Professora, Vocês estão vendo que tudo tem suas... sim. só que, só apontando aqui, você tá travando um pouco quando você tá falando. Pelo menos aqui, tá travando para mim. Aqui também. Aqui travou, professora, também. Agora travou de vez. Parece. Deve ter Parece. caído. Só um minutinho que às vezes volta, gente. Eu estou vendo, vocês não estão me vendo? Ana, a gente ficou uns minutinhos, uns segundinhos aí sem te ouvir. Vou tirar a câmera para ver se melhora, tá? Tá, Ok. Estão me ouvindo? Sim? estamos ouvindo. Então, domicílio, vocês estão vendo? Eu vou ler aqui o conceito. É o local estruturalmente separado e independente que, na data de referência, destinava-se a serviço de habitação a uma ou mais pessoas, ou que estava sendo utilizado como tal. Então, vocês estão vendo que a gente tem alguns conceitos de separação e independência, que devem ser atendidos simultaneamente. Então, separado, o que significa separado? Você sabe que em Brasília é separado. O tratamento é separado, a construção é única, né? Mas você tem que ter... A entrada é separada. Vejam, a entrada é separada e independente. Então, e muitas vezes é muito difícil reconhecer se aquilo é um outro domicílio. Então, na situação, principalmente quando a gente está falando de ocupações irregulares, etc., às vezes é muito complicado fazer essa definição. Então, nós temos aqui o tipo de domicílio. Então, o domicílio vai ser classificado segundo tipo, e vocês estão vendo aqui vários tipos. Em casa, por exemplo, casa, e habitação, chamada também cabeça
Professora, ficou bem difícil de entender esse último minuto que você falou. Ana, acho que tá travando, sabe? Eu acho que é por causa do arquivo, que é muito pesado. Mas ele está independente, talvez. Alô? Olá, a gente está discutindo agora? Ana, tá travando, Ana. Oi, estão me escutando? Sim? Sim, agora sim. É só que quando você fala, trava bastante. Fica difícil de compreender. Porque às vezes o Teams, né? Por exemplo, agora eles não conseguiam entender muito bem o que você falou. Só que alguma coisa relacionada a Teams. Estão me vendo? Não, Estamos professor. ouvindo. Ainda não. E ouvindo travado também. Ouvindo travado. Vamos fazer uma pausa. Tudo bem, professor. Vamos fazer uma pausa. Estão me ouvindo agora? Eu Sim. sou professora. Sim, professora. A gente também tá te vendo, mas tá bem. Não é contínuo, se dá para entender a imagem. Então, eu não vou compartilhar mais. Vocês veem aí, cada um pode ver o arquivo. O que eu queria mostrar para vocês hoje é que vocês estão me ouvindo? Sim, Estamos sim, Ana, agora sim. professora. Ótimo. Então, o que eu queria mostrar para você é esse manual em para o questionário que eu coloquei na plataforma. Tô entendendo que a gente vai ler o texto em casa e vai responder o questionário? Foi São isso que eu 7 entendi questões? também. A minha ideia seria responder para vocês, mas como vocês não me ouvem, não adianta nada eu falar a resposta. Não deu para dar a cola hoje, gente. Gente, olha, isso daqui era para dar toda a cola. Para mostrar aqui para vocês, né, com esse texto que está aí, que vocês têm toda a informação e é interessante vocês lerem
esse manual, pegarem aspectos e guardem isso, porque é uma referência muito, muito interessante de como fazer uma pesquisa. Ok? Ok. Alguma pergunta específica sobre o questionário do censo? O questionário é o do censo demográfico, né? Isso. Ah, tá. Que é O pro questionário 16. que eu pus lá sobre o exercício que vocês têm que fazer. Beleza. Então é Tem isso alguma mesmo. pergunta específica? O exercício, é porque tem duas coisas, né? O exercício e o questionário. O exercício a gente pode escolher qualquer tema, qualquer tema que tenha consumido dados do censo, para dizer por que ele é importante. Ah, o ensaio que você está falando. Isso. Pois é, um ensaio é provocando vocês para vocês mostrarem as habilidades de redação de vocês. Então, uma política, um programa, e a importância dos dados censitários para aquela política ou programa público, né? Então, claro, para você, César, que está na INAP, é muito mais fácil. Para os estudantes, aí tem uma infinidade, vocês podem escolher, né? Eu pus as várias possibilidades, saúde, educação. Então, quanto o censo demográfico quanto o censo demográfico é importante para a formulação, avaliação e monitoramento dessa política. O Hermes está aqui colocando. Eu pensei o seguinte, esse ensaio fala que é no máximo 20 linhas, mas são só 200 palavras. Na verdade, na hora de cadastrar, eu tive dificuldade ali no aprender de como colocar, porque eu mudei era um questionário que só tinha linhas, e eu mudei para um outro tipo, que eu esqueci o que é, que tinha o número de palavras. Vocês querem mais palavras? Porque agora... E eu deixei o texto original que tinha linhas. Então, eu vou corrigir isso. Obrigada, viu, Hermes? Eu pus 200, porque eu não quero que vocês escrevam muito. Se vocês quiserem, eu posso aumentar. É que você aqui tão grande no Padlet. Deixa eu ver. Porque a ideia é que vocês compartilhem esse texto. Vocês querem mais? Acho que Que aumentar o limite é uma boa ideia. Para dar mais espaço para ter ideias novas no texto. Mas eu não quero muita coisa, não, porque senão vai ficar muito grande, ou para alguns. Põe 300, professora. Eu acho razoável 300. Pode ser. Deixa eu te falar, quem colocou? Hermes, você colocou? Coloca o seu nome, Hermes, porque eu não vejo aqui o nome de quem postou. Eu achei que Eu acho que eu fiz o cadastro, que ia aparecer, mas não aparece não, né? Nessa ferramenta. Não, eu vou mudar deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o nome. Peraí. Ai, meu Deus. Eu sempre erro essa questão do... Eu vou tentar... Como é que é? Aí eu vou tentar ver onde que eu tenho que
que mudar e pôr o nome. Ai. Ah, tá aqui. Tá aqui. Pronto, já pus. Já aparece seu nome, Hermes. Não se preocupe. Quantos caracteres, quantas palavras? Acho que 300 palavras é um espaço bom para poder abranger ideias. Tá bom. Então, lembrando que depois vocês vão ler também os dos colegas, tá bom? E comentar. Então, né? Vai ter texto, muito texto aí para a gente ler. Sem nenhum problema. Ok? Bom, eu teria o questionário do censo para passar para vocês. Eu vou pôr também o questionário do censo de 2020, que seria aplicado. Parece que o questionário vai continuar o mesmo. E eu vou colocar no portal para vocês, lá no Aprender, para vocês verem um pouco mais sobre como se faz o questionário e como se aplica um questionário, os filtros e tal, para vocês terem aí uma referência de coleta de dados. Ok? Ok. Ok. Beleza. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nada que perguntar, eu deixaria o resto da aula para vocês começarem a fazer, a responder, né, essas atividades lá no texto, ou responder o questionário, e também o questionário de estatística. Assim, ninguém fica reclamando que tem muito trabalho e não tem tempo. Então, a aula de hoje, vamos dar uma lida nesse texto do manual, se vocês quiserem, né, trabalhar e fazer, e já responder, e já colocar. Pode ser isso? Pode sim. Então a Combinado, gente professor. lê o texto Combinado, professora. e depois responde, né? Foi combinado? Vocês vejam, pode ler, né, pode ver quais são as perguntas e já ir diretamente. A gente vai interromper a gravação